E foi considerado também florestas novas que podem ser criadas, podem ser plantadas? Ela entra nesse balanço? Ela melhora o resultado? Sim, aqui foram consideradas todas as florestas que existem em cada país, independentemente já existentes. A gente não considerou, a gente não fez um cenário em que a gente aumentaria o número de florestas. Então, esse aumento a gente não considerou. Quer dizer, se a gente fizer isso, provavelmente tem alguns cenários melhores. Mas não foi feito isso. Porque se a gente for ver os resultados finais do programa passado que a gente entrevistou o professor Kassai, o Rafael e a Yara aqui sobre o Balanço das Nações, o resultado é assustador. Quer dizer, em 2050 nós estamos negativos, né? Isso. Aqui a gente tem um problema adicional, né? Quando uma empresa está numa situação falimentar, ou um banco, né? Que é a situação atual, ele pode recorrer à ajuda externa, ou do próprio governo, ou de outras empresas, fazer fusões, né? Aqui agora, o único planeta, jeito nós só temos um. Só se for recorrer aos extraterrestres. Só se for. Pegar algum empréstimo em outra galáxia, né? Exatamente. Então, por isso que a gente precisa cuidar do nosso planeta. A Yara mostrou bem a situação superavitária de 2 países apenas, Brasil e Rússia. Certo. Agora, na somatória global, nós estamos negativos. Agora, então, aqui uma sugestão minha, quer dizer, ou não sei se já está contemplado. O quadro mostra aí que ele é alerta, um quadro de alerta. Perfeito. E o que a gente, talvez, não sei se já está aí, mas se não estiver, eu poderia até, porque a gente está falando com o público aqui da Rádio Mundial, o público que está interessado no assunto, acompanha os nossos programas. O que nós podemos fazer para mudar isso? Aí vai a pergunta que não estava na pauta, agora vocês têm que se virar para fazer a resposta. Bom, eu poderia dizer... 3 minutos para acabar, agora você tem que sintetizar em 1 minuto. Então, eu poderia dizer que essa questão de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, não é uma coisa de uma área em particular, que é um comprometimento que deve partir de cada indivíduo. Então, todas as nossas ações têm algum tipo de efeito no cenário geral, né? Então, quer dizer, a gente passar a fazer uso de alguns hábitos, né? Criar alguns hábitos no dia a dia, que provavelmente você tem aí batido nisso nos teus programas do dia a dia. Então, cada consumidor, cada habitante, cada pessoa é capaz de fazer alguma coisa, de estar comprometido com a questão do desenvolvimento sustentável. Essa foi a mensagem da Yara. Agora vai a mensagem do professor Kassai, para a gente finalizar o programa, e depois vem a mensagem do Rafael e a gente vai encerrar já. Então, nós escrevemos no nosso relatório, na conclusão final, que diante dessa situação calamitosa, ela requer ações que sejam não apenas economicamente viáveis, mas também mais 3 variáveis: socialmente justas, ambientalmente corretas, culturalmente aceitas e politicamente coordenadas. Mas eu coloquei aqui, selecionei uma página do livro Educar e Inovar na Sustentabilidade. Não vai dar tempo para falar uma página aqui. Você tem... E eu grifei uma frase do Rodrigo Lures. E ele diz o seguinte: a espécie humana vai descobrindo aos poucos que sua natureza é intrinsecamente espiritual, transcendente, e que a mera realização profissional, até hoje sinônimo de sucesso pessoal, não satisfaz as inquietudes do coração humano, né? Então, ou seja, desperta por uma parte do ser humano que todos têm. E a Rádio Mundial é uma rádio voltada para a espiritualidade. Então, é isso que faz com que eu acredito que todas essas conversas em torno de sustentabilidade não sejam apenas discursos, que tenha uma esperança. Você sabe que o objetivo final dos programas nossos aqui na rádio, Desafios do Aquecimento Global, é mostrar com números, de uma forma técnica, essa limitação do recurso natural, dessa experiência que nós humanos estamos vivendo aqui. Então tem que ter uma outra dimensão aí, que é voltar o público para a espiritualidade, mas não por quê? Por causa da necessidade. Exato. Agora, qual que é a mensagem final do Rafael? Para a gente encerrar aqui. Minha mensagem precisamos preservar as florestas, porque elas trazem muito mais recursos do que simplesmente serem desmatadas para produzir produtos convencionais. Tem toda uma vida ali, né? Segundo o Nicholas Stern, um relatório desse economista inglês famoso, que tem os dados sobre o impacto da mudança climática na economia, ele diz assim: as provas científicas são
presentemente esmagadoras. As alterações climáticas são uma grave ameaça global que exige uma resposta global urgente. Por isso que a gente tem esse programa para estar pedindo aí a sua ajuda e participação nessas ações, porque é uma missão grande e todos devem fazer a sua parte. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença de vocês e voltem sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, tchau, tchau. Legal! Como é difícil, hein, Stélio? Obrigado, viu, gente?